Olha o que... Olha a ideia que eu tive agora. Depois eu vou te falar dessa. Gente, vamos aqui reiniciando parte 2 dessa entrevista com a Savane Shakti, agora com a Súria. Ela já estava aqui com a gente, pelo contrário, e a gente chamou a Súria, vem pra cá, você não vai sair com esse conhecimento sem passar pra gente não, pra todo mundo. Não vai se embora não. Não vai se embora não, apesar que já elas têm que ir embora, que daqui a pouco elas vão estar presentes no evento, que inclusive a gente vai lá acompanhar, mas o importante é que a gente possa aprender um pouco mais com a Súria aqui. Como que eu devo te chamar mesmo? Súria? Tem algum outro nome? Súria. Isso é legal. Eu gosto disso, porque eu sou péssimo para fazer apresentações. Eu tô trazendo um novo arquétipo também de resgatar uma ancestralidade muito forte, que é o Veiga. Legal. Então, se vier nos sentir na boca, deixa fluir. Vamos lá, é a Súria. A Súria Veiga, Súria. Exatamente. Beleza? Deixa rolar. Mas é um Súria. prazer, eu Imagina. quero muito agradecer a vocês dois, Léo e Rafa, a estar aqui nesse podcast, em algo tão palpável, mas tão íntimo e invisível que só o logo traz pra gente, né? Eu tava ali observando e namorando esse portal, né? E aí vocês falando sobre ele, e aí o A bem predominante aqui, e aí eu quero trazer para vocês um pouquinho, né, do que é o Ayurveda, do que é essa mística. Ela é a naturalidade, mas ao mesmo tempo é uma mística. E nos portõezinhos, ali em cima, né, vocês falaram de toda a construção, mas tem um espaço vazio. E esse espaço vazio é a mística que a gente não entende, né? Onde diz que existe muito mais mistérios entre o céu e a terra. E ali em cima existem os 5 elementos, que é a base, que é os Mahabhutas do Ayurveda, né? Que são os elementos que a gente tem. O ar, o fogo, a terra, a água e o éter, que é o espaço, o Akasha. É o único que não tem ponta. É o único que não tem ponta. Os outros todos têm ponta. Então é muito lindo. Por quê? Porque até nisso a gente vê, existe o Ayurveda. Então, o que é o Ayurveda? É a leitura da sua natureza interna em relação à natureza externa. Dizem que a Ayurveda é o primeiro xamanismo da história, porque é ler o meio. E como que o meio interfere no meu ser? No meu ser como eu visualizo a vida, como eu interpreto a vida, como que a vida me influencia. Então o Ayurveda, ele não é só o que muitos dizem, Ayurveda, é dosha, você é Kapha, você é Kapha, eu sou Vata. E aí a pessoa fica focado nisso e não entende que a vida é uma constância. E a vida está mudando a todo momento. Não é um rótulo, né? Não é um rótulo. Foi da hora isso aqui agora. Tá todo momento mudando. Foi da hora. Desculpa. Me marca e bota mais música. Então, por mais que o ambiente seja controlável, ele não é controlável. Exatamente. Umas coisas acontecem, a gente boceja, enfim, coisas emergem. Por mais que vocês dois vivam aqui dentro do teu íntimo e do teu íntimo, vocês vivem coisas diferentes. Então, se eu digo, você é um dosha, que é o mesmo dosha que o teu, você vive minuciosidades que são diferentes da dele. E isso faz com que o teu reflexo do teu corpo, a resposta do teu corpo, aí vamos falar sobre metabolismo, digestão, sobre atitudes mentais sejam diferentes. Então, tudo no Ayurveda influencia o teu corpo externo. Nós somos um microcosmos habitando no macrocosmos. Por isso é tão forte essa ligação e essa dança que a gente faz, porque tudo se converge. Esse corpo, ele precisa saber ser lido. E não sou eu que vou ler o seu corpo, eu vou te mostrar o caminho, eu te guio e falo assim, olha que lindo que existe aqui no teu caminho, porque é único. Na nutrição moderna é dito, né, que, se você comer frango, se você quer emagrecer, come frango e salada. Mas no Ayurveda a gente vai falar, aonde você vive, se o ambiente é quente ou frio,
qual é o seu biotipo. Então, né, o dosha, que muitos falam, é a sua fisiologia, é o seu tipo, mas não é só o seu tipo de agora, é o que você traz. É muito mais complexo do que só um dosha. Não é só alimentação física, mas é aquilo que você escuta, é aquilo que você fala, é como você lida com a tua rotina. Então, quando você acorda percebendo o teu corpo, dando pelo menos 1 minuto de percepção corporal, ou você acorda, deixa eu ver o que eu tenho aqui, deixa eu ver as notificações, deixa eu ver. Então, existe uma respiração, né, que é a respiração para a gente trabalhar a ansiedade desse mundo contemporâneo. É um mundo onde a gente está num excesso de vata. O vata, ele é um movimento. É um movimento sem forma. A gente pode caracterizar os doshas como uma grande fogueira. A fogueira, ela está lá, constante. Quem são as lenhas? Para uma fogueira ela continuar nessa constância, ela precisa de boas lenhas. Se você colocar graveto, acaba rapidinho. Mas se você colocar umas tora, vai continuar. O que tem nessas grandes madeiras? Tem água e tem terra. Então tem estrutura para queimar. O fogo é o fogo. Mas o fogo, ele precisa do ar. Quando está apagando, a gente faz o quê? E aí, quando está essa fogueira linda, a gente vê o quê? O fogo dançando. E aí, a cada hora, por exemplo, se você parar e fizer uma fogueira, você perceber o fogo e tirar uma foto do fogo, a cada foto você vai perceber um ser. Você é prova disso. Sim. A cada foto que ela tira, a gente fala quais são os seres que estão ali presentes. Nossa, pegando esse gancho, eu vejo sempre as fotos dela, eu acompanho, antes dela vir aqui, eu já acompanhava bastante o trabalho dela. Eu sempre vejo ela diferente numa foto ou outra, assim. Não consigo. Nunca vai estar igual. É sempre diferente, sabe? É isso. Eu também me vejo diferente em vários momentos. Então, eu não me percebia antes, assim, dessa forma de me olhar. Hoje eu já me olho mais para perceber as nuances que se apresentam na minha imagem, né? Que são coisas que só eu posso reconhecer. Exato. Entendeu? É só você. Não tem como você pedir para o outro, né? E aí essa é a questão que a gente traz. Porque o mundo, ele está embotado em terceirizar a vida. Então eu preciso do psicólogo que me diz o meu estado. Eu não sei mais me ler. Todos os dias, se todos os dias a pessoa consegue produzir as suas eliminações, porque elas entendem sobre eliminação, que eu digo, né? De manhã você vai no banheiro e faz suas eliminações. Todos os dias a gente tem um diagnóstico puro, limpo e único do nosso ser. Através de onde? Das eliminações. Através de onde mais? Da nossa língua. A nossa língua fala muita coisa sobre a gente. Sobre como que está o nosso estado de saúde física. E também não só física, mas mental. Ela manda pra mim, tira foto da tua língua e me manda. Eu acho que você podia examinar a língua da gente aqui agora, Guiá. Eu não vou botar minha língua pra fora, porque a minha língua é toda rachada. Mas é isso. A minha língua é toda rachada. Quando te vi assim, você tá nesse desequilíbrio do Pitta. O Pitta é o puro fogo. Né? Então, é esse fogo que está toda hora pensando em, cara, como eu consigo estruturar isso? Como eu consigo manter isso? Ele é o controle. Tanto que, durante a vida, os nossos ciclos natural, porque para o Ayurveda é o estudo da vida, né? O significado. Ayur é a vida. Então, Ayur lindo, né? E o Veda é o conhecimento. Então, para esse conhecimento, para essa medicina, você precisa envelhecer com longa idade. Então, nos textos clássicos, né, nos Samhitas, é dito que o ideal são 120 anos, mas não adianta só chegar na idade, precisa-se ter vitalidade. Não adianta. Eu tenho muitos antepassados que ficaram aí até seus 96, mas 10 anos, 5 anos de cama. Então, isso não é vida.
né? Então, é muito bonito porque no Ayurveda se fala, inclusive, sobre aprender a morrer. Porque a gente tem 3 fases da nossa vida. A gente nasce, a nossa primeira fase de vida, até ali uns 30, 34 anos, é a fase capa da vida. É onde você estrutura, onde é tudo muito fofinho, existe viço. Então a criança, quando você pega a criança, é muito gostoso, mas geralmente ela é o quê? Ela é meio ranhenta, né? Porque é muita água. Ela é muita água, mas ela é gostosa, é cheirosa. Mas é uma criança que está em movimento. Existe o kapha em desarmonia, em desequilíbrio, que aí vai ser uma água parada. E essa água parada vai gerar o quê? Toxina, chamada de ama, no Ayurveda. Então essa toxina, ela precisa de fogo, que é a próxima fase. Ela precisa de fogo para poder eliminar e bora para a vida. Agora a gente constrói. A gente percebeu que é a estrutura. Crianças, o que elas fazem? Elas gostam de quebrar coisas. Gente, é um brinquedo que ela mais ama, mas ela quebra. Por que ela quebra? Ela precisa entender o que é a estrutura. Onde mais a gente... Vocês já quebraram, já fraturaram algum osso? Já. Coloquei 2 pinos aqui na mão. Pulso e braço. Pulso e braço. Eu já quebrei pulso e braço também. Os 2 cafa. Os 2. Eu quebrei os 2, caí de uma árvore, quebrei os 2 Eu pulsos caí de também. uma árvore quando era criança e Quando criança, os 2. Você também. Não, o meu já era. Quando criança, os dois. Já era jovem já. Quantos anos? Acho que uns 28 anos por aí. Ainda na fase capa. Precisava entender, né? E até pela astrologia ele estaria entrando no Saturno, né? Sim. Então, coisas precisavam ser quebradas para você entrar numa nova fase, que agora seria o Pitta. Sim. E é o ponto da emoção também. Não, eu tinha 26. Eu lembrei agora. Eu tinha 26 anos. Olha só. Lembrei que eu tinha 26 anos quando eu quebrei isso. eu era criança, tinha 9, 10 anos. Eu nunca tinha quebrado nada. E antes é 7 anos, depois 9. Depois 12. Desculpa, 7 e 12. Nossa, que aula. Que aula, continua. Aula pelo menos. E aí agora a gente entraria então no Pitta, na fase Pitta da vida. É a fase onde a gente vai assim, ó, encabeçar tudo. É a fase onde geralmente as pessoas tendem a ter mais estresse, então há mais problemas mentais também, né? Então se você vê a tendência, né, numa visão aí psicológica, psicanalítica, as pessoas que mais buscam é nessa fase, né? Essa fase de que, uau, realmente, eu sou um ser na vida e eu preciso botar tudo aquilo que eu construí, que eu vi de estrutura, agora eu preciso colocar em prática. Então, o Pitta é, digamos assim, é para você construir sua riqueza, é para você construir a sua vida. Para quê? Por quê? Então, olha que lindo essa dança do Ayurveda, que não fala só de alimentação, para que você chegue na fase Vata da vida. Então, a gente passou pela estrutura, a gente passou pelo fogo, que é botar em ação, né, que a gente, sei lá, pode, pela astrologia, representar pelo ariano, que o ariano abre o caminho e vral, vamos construir. Primeiro o touro aquela também, né, é. vamos edificar. Ele, quando está meio desequilibrado, ele tende até a ficar estressado. Por isso que eu trouxe ali as tendências psicanalíticas de pessoas que acabam ficando com ansiedade generalizada, burnout, porque querem tudo para ontem. Tive burnout em 2022. Uau, você já sabe, né? Burnout. Tanto que eu tenho uma deficiência na minha boca. Porque eu tive um inchaço aqui tão grande que a minha cara ficou desse tamanho, assim, parecia mais que um bicho, assim. Aí deu, como é que é? Quase infecção, né? Generalizada, quase sepse. Aí fomos num bucomaxilo, que o hospital não atendeu direito, e ele estourou aqui e drenou pra mim. Só que a forma que ele estourou e drenou, ele rompeu com os meus nervos aqui, né? Então eu tenho uma morte do... Parestesia. E ficou uma carne também dura aqui, entendeu? Então eu não sinto parte do meu lábio interno. Mas isso aí foi uma questão emocional. Eu tinha muita crise de ansiedade, eu tomava
clonazepam, né? Eu não vou falar o nome do remédio, e constantemente. E eu comecei a tomar alguns outros remédios também, paroxetina, essas coisas. Você percebe, né, Léo, que tudo é um conhecimento realmente do que é a forma que ela está explicando, tipo, você fala, meu Deus, agora eu tô entendendo. É só entender. Entender que você é o responsável por ler. Então, se a gente está no meio de uma floresta, tem a flor amarela, a flor vermelha e tem um coqueiro e o rio. Nós todos, se estivermos de frente a essa floresta, igual crianças, você vai para a flor, você vai para o rio, eu vou sentar na pedra e você Eu vou vai lá pra correr. cima. Eu vou correr pra cima também, Então, pra me dar de cara. Por isso que a criança é essa coisa solta que a gente não controla, né? E nós todos temos essa criança. Então a Ayurveda é bonito porque também traz isso, né? Não vamos deixar isso morrer. Que é a E espontaneidade. aí, né? na fase Pitta, infelizmente, nessa corrida de ratos que a gente tá, a pessoa fica vateada. Essa pessoa fica num excesso de vata, fica com excesso de ar e aí fica essa fogueira inconstante. Que geralmente o vata, ele é a pessoa que cria vários projetos, mas não consegue focar em um. Então, para focar em um, ela precisa estruturar, ela precisa do kapha dosha, ela precisa de terra, ela precisa de água, mas ela precisa de fogo também para saber direcionar. Então, a gente tem essas fases. A última fase vata, que é a fase para que, se a gente já construiu a partir do Pitta, agora no vata a gente descansa. E aí é o tal do aposentar. Mas não é o aposentar, porque muitas vezes eu já conversei com muitos, eu gosto muito de fazer amizades com pessoas de maiores idades, né, com idosos, porque eu gosto de trazer a sabedoria. Eu sempre tive esse negócio, os velhinhos sempre me pegam Cativaram. pra conversar. Mas Muito parece bom. que é tipo um negócio natural. Aham. Comigo também. Sempre É foi assim. natural. Isso E me aí- fez lembrar também das... Eu acho que eu posso dizer várias dezenas de livros que eu tenho em casa que eu não terminei de ler. Olha isso. Eu Uau. também. Vata. Não tem tempo. Meu Deus, aí eu compro porque esse conhecimento vai me ser muito útil. Li o começo, peguei muita informação, o restante já me desinteressa, vai para a próxima. É porque também livros, a forma que nós aprendemos a ler livro não vai com o que nós somos. Pelo menos os meus livros, eu abro e os leio. Entendeu? Aonde eu abri. É magia. Livro é uma magia. Então eu acho que vem muito desse lugar, a forma que nós fomos doutrinados, a constância é o que é o grande ponto, sabe? É uma constância. Eu vou abrir meu livro hoje, eu vou abrir meu livro amanhã, eu vou abrir meu livro... É a constância. Isso, se aquele livro, naquele momento, está fazendo também sentido. Porque não é tipo, vou buscar um conhecimento, quero um monte de livro. Não é. Tudo na vida é realmente você entender... É o que ela estava falando, sobre a alimentação para dentro da gente. Ler um livro também é uma alimentação, né, Rô? Exato. É legal trazer essa constância, né, que você falou. Sim. Porque tem muitas pessoas que, agora eu vou me cuidar. E aí tem essa fuga, né? Então, terminou um relacionamento. Agora eu vou cuidar de mim. E aí começa a correr um monte, fazer um monte de exercício e colocar e não abrir espaço, mas colocar um monte de coisa. Preencher, obrigada. Exatamente, preencher esse vazio e vou seguir o Ayurveda. E o Ayurveda, realmente, você vai passar comigo. Eu vou te passar muita coisa. Mas eu vou falar pra você, você não precisa seguir à risca tudo que eu vou te passar. O que é primordial é você fazer o básico bem feito. É você fazer ali, todo dia. Eu só consigo tomar uma água quente com limão e raspar minha língua. Você tá conseguindo fazer isso todos os dias, Rafa? Jura? Uau, que bom. Então tá, isso adentrou em você, virou rotina. Por isso, rotina do bem viver. Porque tem que ser natural, tem que ser gostoso. E aí tem algo muito legal que é a libertação do Ayurveda. Por isso que eu gosto dessa medicina, porque ela não traz só alimentação, como muitas pessoas acreditam. Ela traz também a libertação da vida.
são os Purusharthas. Então, quando você entende que você pode ler a tua vida, existe Dharma, que é você entender o que você veio dar ao mundo. É o propósito. É o propósito. As pessoas não buscam. E aí quando você entende, uau, eu não estou mais nesse karma de, né, nessa ação e reação. Eu não estou mais preso a isso, esperando do outro. Não, eu não preciso mais esperar do outro, porque eu faço para mim. E aí você tem Artha, que Artha é a riqueza. Então quando você entende, você, uau, isso daqui, se eu fosse milionário, eu continuaria fazendo isso, porque preenche um lugar muito grande em mim. Eu não faço só por dinheiro, porque dinheiro é importante. É Deus materializado, o dinheiro. E aí é interessante, porque depois de Artha vem Kama, e Kama é desejo. E aí que correlaciona com aquilo que eu te falei. Se eu te passar uma lista de coisas, e você seguir de uma maneira rígida e violenta com você, não vai ser nada produtivo. E você não vai conseguir obter os resultados que você quer. Não é rigidez, né? Não é rigidez. Então você precisa trazer Kama. Kama é uma forma do quê? De atingir moksha. Todo mundo quer atingir moksha. Então, atingir moksha é entender, eu não preciso de mais nada, porque tudo está em mim. E o que é o moksha? Moksha é a libertação. É a libertação dos sentidos, né? Tem Atma Vijnana. Atma é a alma. Então, são 4 coisas. Também dentro desse Ayurveda, né? Que é o corpo. Do corpo, quando você entende o corpo, você consegue compreender e sutilizar, e aí entra o Tantra, que é os órgãos dos sentidos. Então hoje, olha para você ver, o fazer amor, ele foi deturpado a sexo. E como é feito o sexo na maioria, né, numa porcentagem assim alta da população? É uma coisa grotesca e animal, para que a visceral, partir né? disso você... Ai, senti. Mas é tão rápido, né? Tão rápido, fugaz e Quando vazio. sente, Então é animal. E nós não somos animais. Mas a gente tem que trazer esse animal porque nós um dia fomos. Mas a gente evoluiu. Uma pergunta que você falou Kama aí, agora eu lembro do Kama Sutra. O Sutra, o que significa Sutra? São textos. Então, textos que revelam desejos, como aplicação, como fazer os desejos acontecerem. Exato, mas E aí, aí eles colocaram uma forma totalmente deturpada para vender isso Pra como um vender livrinho posições. de posições sexuais. Exatamente. Mas você vê que na essência o Kama é desejo. Por quê? Porque o que faz aquilo acontecer, aquela como que é? Aquela... Pirotecnia. Isso. Pirotecnia, né? Né? Essa coisa assim da pessoa fazer uma malabarismo com o corpo, é que a partir do desejo a pessoa, uau, expande, o corpo está aberto, né? Mas aí venderam, né? Enfim. O desejo existe, as pessoas não têm muita consciência do que é desejo e vontade. O desejo é o que impulsiona você ir lá e pegar. A vontade é porque você já sabe que é seu. A partir do momento que você entende isso, nada vai te tirar desse caminho. É como o Dharma. A partir do momento que eu entendo, eu não vou permitir que nem meus desejos e nem minhas vontades me tirem desse caminho do Dharma, porque eu sou. Eu vou entender que o meu desejo vai me fazer tocar naquilo que já me pertence. Eu sei o que é desejo e sei o que é vontade. Seria o desejo, então, o elemento fogo por isso, né? Porque ele te impulsiona, é um propulsor a chegar a transformar, materializar, conduzir para aquilo. É o desejo que vai te O fazer desejo, pegar, na verdade, eu colocaria como terra. Quem vai lá e conquista o desejo é o fogo. É o fogo, eu entendi. Você precisa da ação. Então, por exemplo, né, uma pessoa que está altamente capa, o que a gente precisa trabalhar nela? O metabolismo. Então, numa visão ocidental, a gente precisa trabalhar esse fogo digestivo. E aí, como que a gente vai trabalhar com o fogo digestivo para aumentar? Com as ervas, com hábitos, com rotinas, com exercícios, com visualizações, para que esse fogo interno, para que esse metabolismo
comece a queimar ama, comece a queimar toxina. Depois dos órgãos dos sentidos, que é essa sutilização, que é aprender a fazer esse amor consigo próprio. É começar a se tocar. Então, por exemplo, esse se tocar no Ayurveda, como se chama? Auto-abhyanga. Nesse inverno é excelente a gente fazer, porque no frio, o frio a gente tem a tendência de desequilibrar vata. E o vata a gente vai ter um sono desregulado, a gente vai ter mais ansiedade, a gente vai ter as extremidades geladas, a gente vai ter uma mente difusa, a gente vai ter vários pensamentos e não vai conseguir focar. Então, para que a gente foque, a gente precisa usar os elementos da natureza ao nosso favor. E aí esse é a beleza do Ayurveda, é saber ler o meio. Então, o que está acontecendo no meio e o que está acontecendo comigo? Como que eu posso me ajudar a partir do meio? Então, eu estou vendo, eu estou mais letárgico, eu estou com muito sono, eu não estou conseguindo concentrar. Tá, então o que eu preciso? Quais são essas características? Características damásicas, características pesadas. Eu preciso de fogo. Aí você traz o fogo para dentro de você. Aí por vários meios você pode se esquentar. Auto-abhyanga, falando sobre o toque, né? Auto-abhyanga, você vai começar a perceber, nossa, é gostoso tocar aqui. Nunca ninguém tocou aqui. Apertem você que tá aí. Olha como é gostoso. Mas aperta assim, oi, templo. É a maior raridade, é a maior preciosidade a gente estar nesse corpo presente. E por que a gente não está cuidando disso? Aí vocês comentaram, né, sobre a materialização do divino, a materialização de Deus. Como que a gente sente Deus? E a gente esqueceu. Respirando. Foi a primeira coisa que tu fez, ninguém te ensinou, e é o que te mantém vivo. E as pessoas estão desconectadas. É a única coisa que, assim, porque em minutos a gente já não vive mais, a gente se desconecta. A gente é contaminado desde criança a humanizar Deus, né? Aham. E não observar. Estereotipar, né? Trazer trazer ali um personagem com moralidade, com, legal, né? Mas se fosse uma humanização, seria positivo. É a personagem mesmo. É um personagem mesmo. Ali, a parada. Deus não é personagem. Humanizar é humanidade, uma unidade. A partir do momento que eu entendo essa uma unidade dentro de mim, Deus está presente. Deus está presente, sabe? Mas humanizar, aí é assim, por isso eu sou uma apaixonada pelo Ayurveda. Porque humanizar é reconhecer que nós somos esse Deus. Sim, é uma unidade. Isso. É uma unidade. É isso. Por isso que é humanidade, é uma unidade, nós somos esse todo. Só que é difícil saber quem a gente é, o que a gente é, né? A gente é esse corpo que a gente tem aqui. Nós somos tudo isso. Então. Nós somos tudo isso. Tudo isso é o que eu te falo, é a abundância. O que é a abundância que as pessoas tanto buscam? É o que a gente tem a todo momento, que a gente não sabe fazer. É o que mantém a gente vivo. Isso é abundância. E o que é a prosperidade? É eu me dar essa presença. Simples, né? É bem simples. É bem simples. Mas você precisa entender que isso faz parte de você, que você é merecedor disso. Então faça. Você quer falar sobre várias coisas e tu não consegue nem respirar. Como é que tu tá falando? Tá carregado. Savane, tu tá falando, tá fazendo... Não, eu tô respirando. Só tô presente, respirando. Não quero sensualizar, não quero te tomar, eu só tô respirando. E eu te respiro com prazer comigo. Que é o que ela falou, quando entra o Tantra. Então você vai entrar com essa conexão. Isso parece muito, quando eu comecei a fazer podcast, lá no Ensinar Podcast. E às vezes eu percebia que eu tinha que brigar para ter voz, brigar para falar. Eu tava competindo ali para ter um espaço ali para falar. Só que quando chegava no meu momento de falar, eu tinha que falar muito rápido e aí eu não conseguia me expressar da forma que eu queria. Só que hoje eu consegui entender isso aí. E hoje, às vezes, eu falo devagar
porque eu tô concatenando ali enquanto eu tô falando ali. Porque eu sei que tá passando 1 milhão de coisas aqui na minha cabeça e o que tá chegando aqui é bem menor do que tá saindo, né? Ainda assim. Mas antes era muito menor ainda. E a sua cura, quanto mais você expressar, não só verbalmente, mas expressar aquilo que você é, porque às vezes a gente se tolhe, né? O toque, por isso que o corpo ele foi esquecido. Porque quando eu ando, às vezes, no metrô, a pessoa faz assim, ai, desculpa. Virou, assim, sinônimo de violência, o toque. E é tão essencial a gente tocar, a gente expressar. Então tá aqui, ai... Ela? Oi. Ela tá falando com as pessoas, tá aí. Porque tu tá tocando todo mundo, o povo daqui a pouco vai... Mas é porque é a espontaneidade dela. E muitas pessoas têm isso. Só que, não, isso daqui eu vou me tolir, porque imagina eu fazer isso. O que vão pensar de mim? Com a mãe, com o pai, com alguma pessoa muito amada. Oi, é tão bom isso, é tão sutil. E é tão forte isso daqui. Isso aqui é pura energia. É presença mesmo. É presença. Você tá aqui. Ou então você está fazendo, o outro se sente ele quer também fazer, ele quer devolver. Não, se abra para receber. Se abra para receber. E se você não quer receber, se abra para falar que você não quer, sabe? Eu acho que o óbvio precisa ser dito, a verdade precisa ser dita. E essa conexão com o corpo não é para te empoderar, para provar para o outro, é para te empoderar de ti, do teu sim, do teu não, do teu agora, do teu depois, entendeu? Se tomar de volta. Vou aproveitar esse momento que nós estamos falando sobre essa questão essencial do se perceber, né? O se conectar, entender as questões que nos cercam e de nós para nós e de nós para o meio, do meio para nós, todo esse fluxo. E lembrar que nós aqui do Coluna Invisível temos um patrocínio da KV62, junto, né, a parceria com a KV62 Produtora e a BitLab Studios. O que é feito nessa parceria? Hoje nós estamos aqui no podcast dentro do estúdio, né, que é trabalhado aí uma produção, trabalhado toda uma estética para a gente produzir, né, tem o formato, tem aquela linguagem que a gente quer trazer hoje muito mais aberto, de uma forma muito mais sincera e franca. Cada um tem a sua mensagem para passar ou tem um projeto próprio, de repente você não consegue estruturar, precisa de um auxílio profissional de uma produtora e de um estúdio. Então temos esse meio para você, para que você leve a sua mensagem, construa a expertise do seu projeto e aqui, da forma que você quiser. Então traga para nós, para que nós possamos elaborar junto a equipe da KV62 Produtora, junto com a BitLab Studios e construir o seu projeto. Por que não você também ter o seu espaço, né, de voz e também trazer as pessoas que querem dar, você queira que elas deem voz, né, e leve a mensagem delas através do seu projeto. Não precisa ser um podcast, a gente trabalha com tudo no audiovisual, pode ser vídeo, pode ser teaser, pode ser um evento, pode ser um curso, como por exemplo aqui nós temos a B2 Academy, que é uma empresa de cursos online. A gente tem aqui essa empresa. E você pode conhecer o trabalho da B2 Academy também pelo Instagram. Você entra lá, você pode acessar um site, tem cursos, tem mais de 120 cursos para você comprar de todas as áreas. E aí você estuda da sua forma, tá lá, disposto. Tem um enlatadinho para você, mas você tem condições de estudar da forma que você quiser, com a flexibilidade do teu horário. Esse é um projeto que a gente pode ajudar a criar. Esse projeto já foi criado por nós, está aqui. Você não pode querer criar o seu? Então traga. Hoje o mundo é audiovisual mesmo, né? As redes sociais mostram isso, as interconexões são cada vez mais através das redes sociais por conta da redução de distâncias. Então aproveitar a tecnologia ao nosso favor, não virar refém dela, pelo contrário, fazer com que ela funcione como uma ferramenta útil para o seu desenvolvimento, tanto do autoconhecimento quanto das pessoas, o conhecimento geral. E tudo que a gente está falando aqui leva a isso, mas de uma forma responsável. Então procure a KV62 Produtora, BitLab Studios, e se quiser estudar, tem a B2 Academy. É isso, gente. Eu tinha que falar sobre patrocínio. Lindo, lindo. E inclusive é tão lindo essa conexão, né? Essa
fluidez que a gente falou no início, né? Porque é tudo muito orgânico, né? Ai, gente, peraí. Não, é orgânico. É orgânico. A gente, Natural. natural. A gente tem esse projeto que é voltar à origem. E a gente estava falando sobre essa simplicidade de voltar a ser. O que é o voltar à origem? Que é esse projeto de resgate da sua natureza. É voltar a saber como se faz um fogo. Magia. Como se faz magia? Por que não se anda mais descalço? Por que se hoje ainda tem medo de estar na floresta? Por que hoje se tem medo da natureza e não tem medo de estar na cidade? Entendi. Quais os riscos que uma cidade oferece que uma natureza acreditam que oferece? E é exatamente essa origem da simplicidade, do como eu interpreto o alimento que está na minha frente, como eu lido e como esse alimento. Quais são os órgãos sensoriais que eu posso ativar aqui? Por que eu fiquei longe do alimento? O que é esse ficar longe do alimento que eu quero dizer? Primeiro, uma tendência geral de comer industrializados. A segunda, a gente começou a usar talheres. Vocês já experimentaram o quanto é gostoso comer com as mãos? Ah, tem. É lanche, coisinha que a gente come. É Comer tão comida mesmo. mais mais gostoso às vezes do muito. que comer com talher, porque você tá ali pegando e com aquela naturalidade, talvez seja isso. E né? a gente tem os 5 elementos nas mãos. Então, preparar o nosso alimento, por mais simples que ele seja, é mais ayurvédico do que muitas vezes você... Não, eu vou comer uma comida baseado nos conceitos do Ayurveda ali naquele restaurante. Mas espera aí, eu vou preparar a minha comida com a minha energia, com os meus dedos, com as minhas mãos. Com a minha magia. Com a minha magia. Fazer um chá. Quando eu era criança, eu era praticamente proibido de entrar na cozinha. Então, minha mãe, minhas avós, elas sempre dominaram lá e, tipo, os homens nem passavam perto lá. Então, hoje eu tenho dificuldade em preparar minha comida. Parece uma tarefa super difícil. Eu sei me virar, mas parece ser uma tarefa super difícil. Só que, assim, as mulheres que eu convivi na vida, tanto as que eu me relacionei quanto as que cresceram comigo, eu percebi que para elas aquilo ali era tão simples. Tipo, parecia que abria na geladeira, tinha 2 coisas lá e preparava um negócio em 2 minutos e era gostoso pra caramba. Ela é assim. E pra mim era uma tarefa árdua, sabe? Ela é desse jeito. Ela fala, mana, vamos Ela fazer fala, eu não tenho nada. Vamos fazer compra. Ela fala, não tem nada. Mana, vamos fazer umas compras aqui na coisa que é pra garantir a comida. Ela chega, vai na zona Com 2 cerealista. sacolinhas lá. Aí chega com umas coisas que tu fala assim, menino, como é que tu vai fazer coisa daqui? Comida daqui, que só é grão? E de repente, numa panela só. Lá vem ela com um banquete em uma panela só. Assim, então é surreal a forma que realmente você vai integrando e você usa a sobrevivência através do prazer de estar fazendo algo para você viver. Eu dou um exemplo pra você. Eu até 19, 20 anos, né, amor? 19, né? Quando eu fui... 22. 22. Porque eu, quando casei com ela, eu nunca tinha cozinhado. Eu tinha feito raras coisas na casa que minha mãe tentou me ensinar. Mas eu não fazia nada porque minha mãe sempre fez tudo, né? Exatamente ali. Mas, tipo assim, eu tinha a permissão de entrar, mas era pra comer, né? Não pra fazer qualquer coisa. Aí, quando chegou, aí ela também não fazia muito, porque a mãe também sempre fazia tudo. Então, assim, a gente sempre teve essas 2 mães que faziam tudo, né? Aí chegou um determinado momento que ela começou a fazer, e aí ela, mas você tem que aprender também, vamos lá. Aí eu comecei a pegar. Hoje eu faço comida na minha casa, ela não faz. Ela sabe fazer, manja, tudo. Mas quando tem que fazer comida eu faço. Mas eu faço comida básica. Meu arroz e feijão é top. Porque eu adoro fazer. Então quando eu faço, nossa, eu vou comer esse arroz e feijão. Eu adoro comer meu arroz e Muito feijão. legal, né? Talvez se ela fizesse, fosse para um lugar de ter que. Entendi. A questão, o ponto é esse, o ter que.
Ter que. Ter que. Entendi. E a gente vive no ter que. Ter que fazer, Que é ter aquela que não sei o questão, quê. não adianta eu passar pra você toda uma prescrição. E você, putz, tem que. Tem que. Não. Com Aí obrigação. você lembra né? de cama. Tu não cocrio. Não Exatamente. cria. Mas eu Isso não gosto cria. disso, dessa liberdade de eu poder fazer. Às vezes assim, eu tô aqui, aí não tem nada, mas eu tenho as coisas no armário. Aí eu falei, eu vou pedir comida. Aí eu vou lá, faço arroz, faço feijão, faço um molho, faço uma salada, faço uma proteína, alguma coisa, deixo lá. Aí eu chego, os meninos vão chegando para trabalhar e tá o cheiro, falando, não, tá inspirado hoje. Aí eles comem toda a comida, praticamente, entendeu? Eles ficam loucos, comem Sabe- tudo. Sabe o que é isso? Se chama prabhava. Prabhava. Prabhava é o efeito mágico da comida. Por quê? Porque esse mesmo alimento que você faz, então você faz lá o arroz, o feijão, legumes e uma carne. Certo. Esse mesmo prato tem na padaria. Mas os meninos, quando comem da padaria, só me alimentei. Mas o seu, cara, é simples. Restaurou. O que é isso? O que tem Restaurou. nessa comida? É o efeito mágico. É o efeito da comida simples que tinha na comida da nossa avó. É. Por isso é tão importante, e é viver o Ayurveda, cozinhar com as suas próprias mãos. Os nutricionistas ficam loucos, porque o Ayurveda fala que não congele a tua comida, porque você perde todo o prana da tua comida. Então, prana é a sua comunicação com a comida. Sim. Qual é a minha energia? Porque Até a comida respiração, é até a uma... fome. É uma mistura e uma engenharia das moléculas de água, é uma organização que ela é feita a partir das tuas moléculas. Então, se você está focado, poxa, eu quero restaurar a minha saúde, eu quero vitalidade. A maior riqueza hoje é a gente ter vitalidade, porque é a partir da vitalidade que a gente consegue tudo. Então, a gente veio no corpo, a gente veio nos órgãos dos sentidos, a gente veio na mente. A mente, então, eu não sou a mente, eu não sou o corpo, eu não sou os órgãos dos sentidos, eu não sou isso daqui que está viciado nisso daqui, eu não sou. Aí a gente vai para o último, que é o Atma, que é a alma. A gente só observa tudo isso. E aí você tinha comentado, se uma pessoa fala isso de mim, mas espera aí, isso é verdade? Então a pessoa fala, você é isso, aí você... Isso é verdade? Não é verdade. Então você começa a entender que você é um microcosmos e quem organiza, quem configura e quem lidera esse microcosmos é você. E aí acaba essa coisa de vitimismo. Exatamente. Não tem, é você com você. Você aprende a se restaurar, né? Mas o governo só coloca agrotóxico na comida. Tá, mas e você? Você Tá plantando tua comida? Não é que eu tô militando para os orgânicos. É Uhum. muito melhor você comer um legume cheio de agrotóxico do que um industrializado, do que um Melhor? ultraprocessado. Uhum. Com certeza. Fica tranquila. E aí a própria vida vai entendendo, uau, olha os caminhos, a energia divina. Olha, realmente, deixa eu facilitar. A vida é mágica, é pura magia. E aí você começa a entender, uau, eu tô tendo um distribuidor orgânico aqui pra mim. Ele veio me trazer na porta da minha casa, aconteceu isso comigo. Uhum. Naturalmente, eu falo, gente, com o mesmo preço de um cheio de agrotóxico, tá trazendo na porta da minha casa. Uau, que gostoso. Então, são os caminhos a partir do como você escolhe a caminhar que o caminho se apresenta. Mas eu quero isso pra mim. Eu quero essa vitalidade. Eu quero viver a vida. E aí você esquece, você não deixa mais que o mundo te oprima a partir das opiniões do próprio mundo. Porque nós somos seres únicos, somos singulares. O que faz bem pra você não faz pra mim e vice-versa. Não dá pra gente se comparar. Muitas pessoas tomam, enfim, têm algumas experiências. Como foi pra você? E aí deixam de fazer coisas porque pra você foi isso e você passou pra pessoa. E se frustra. Então, gente, Uhum. experimentem viver o corpo de vocês. Experimente viver a experiência e voltar pra tua E origem. geralmente em todos os sentidos. Eu falo, essa máxima aí pega muito na questão do sexual, Aham. experimentações sexuais. Principalmente, eu preciso fazer isso, não faz isso não, que não é bom. Como não? O que Você é bom sabe pra o um, que é bom pra você ou não é pro outro, enfim.
ou querer impor que coisas que foram boas para você sejam para o outro, é pior ainda, porque aí você está tentando impor sua vontade no outro, que é uma invasão total. Você pode sugerir coisas. Sugerir. E aí é muito perigoso, porque acho que você ia falar isso, é um caminho até do feiticeiro, né? Você acaba influenciando num caminho e você toma aquele karma que não era para ser seu. O caminho do feiticeiro é explicar, né? Assim, Sim. Tem muito feiticeiro vendo aqui, vai falar assim, eu tô falando coisa errada, não é isso. Quando você sugestiona alguém para algo que para você foi positivo, mas para o outro talvez não seja, você está colocando ele no teu caminho. A responsabilidade, se ele for lá e fazer e não gostar, dele falar assim, por que tu fez isso? É tua. É o que eu falei, é mais uma energia. Se você não está conectado com o teu corpo, da forma que a gente está falando, estou desconectado do meu corpo, como é que eu vou querer trabalhar a transgressão, que é o Tantra? Como é que eu vou querer transgredir se eu não estou transgredindo as próprias imposições que foram colocadas dentro de mim, porque eu não estou conseguindo me conectar com isso, eu não estou transgredindo a minha própria forma de me alimentar, eu não estou transgredindo a minha conexão comigo mesmo, eu não estou conseguindo me conectar comigo mesmo, porque a transgressão é isso, é você quebrar aquilo que foi imposto. Entendi. Entendeu? Então, por que a gente, né, trabalha dessa forma? O Tantra, o Yoga, a Ayurveda, são caminhos que vão se encontrar para que flua. É como ela estava explicando, para que flua. A energia vital, a energia sexual, é uma energia que ela é tão grandiosa, que você não vai conseguir dimensionar através da tua mente mentirosa. Mentira. Não vai. Comparativa, você vai estar sempre ali indo para essa comparação. E aí você sai justamente dessa raiz, que é a autenticidade, é o ser autêntico, a origem. É o original, porque o original nunca se desoriginaliza, nunca. Ele quebra a regra, ele dita regras. As pessoas vão querer parecer com aquilo que elas... Caramba, uau! Que é uma coisa só. Você vai querer trazer essa verdade, porque a verdade ela é isso, é quem você é em verdade. Porque a energia ela vai transgredindo tudo que foi ditado como real. É que é frustrante, né? Esse comparativo, né? Eu sempre uso minhas experiências como exemplo. Por exemplo, eu me dava bem em matemática, eu fiz faculdade de engenharia e poxa, algumas pessoas já falam, pô, Rafael, você se dá bem com as exatas em matemática e tal. Só que aí eu me comparo com os caras que são bons de verdade de matemática. E aí eu vejo que eu não sou bom de matemática, na verdade. E aí frustra, né? Eu gosto de dirigir. Eu falo, pô, eu gosto de dirigir. Minha irmã já falou pra mim, pô, Rafael, você dirige bem, eu acho que você dirige legal e tal. Eu falo, pô, mas aí eu vou me comparar com o Ayrton Senna, que ele tá ali. Aí eu vou falar, não, eu não dirijo bem. Quem dirige bem é esse cara aí. Mas você e é dirige bem a sua frustrante, vida, né? O Ayrton Senna dirigia a dele. Ele morreu dirigindo. Ele não viveu o que você viveu. É. Ele não dirigiu o que você precisou dirigir. Então aí entra esse caminho do chega de se desoriginalizar. Eu preciso buscar essa minha origem, que é só sua. E aí você cresce como esse gigante. A bruxa chega, meu irmão. Não tem quem desmascarem. A bruxa ela é isso. A bruxa é isso. É a real, é o real. É o que está muito mais profundo, muito mais além. Está em um lugar que só você vai conseguir chegar. Só você. De tão profundo que é, entendeu? É que assim, tem tanta gente querendo buscar esse caminho, né? E as pessoas caem novamente num desse caminho ao tentar replicar algo que seja um atalho ou que incentive a chegar. Porque os gurus, né, de internet,
eles vendem essa solução. Imediatista também, né? Douram pílulas, né? No sentido de serem programáticos, né? Para algo. E São pequenas doses. essa programação, ela é uma programação. Acabou essa programação, o que tem depois? Tem uma Não tem outra. mais nada, tem uma outra. Então ele vai ficar refém, órfão dessa, vai buscar uma outra. Só que uma coisa que nunca não acaba é é a ele. origem, né? Não é ele. E se eu posso deixar uma mensagem, para de procurar estereótipos para se comparar e se construir como esses estereótipos que você comprou como verdade. Quantas mulheres estão sofrendo porque tem a referência do que é ser mulher? Quantos homens, invisivelmente, que eu acho que esse vai ser o nosso próximo trabalho, que vai ser com homens, porque por enquanto é voltado somente para mulheres. Seus individuais, que aí a gente trazer- trabalha com homens. Sim. Também. Exatamente. Trazer exatamente a sua própria originalidade e a sua força, porque é uma força tão voraz que esse mecanismo, essa engenharia social pensou, eu preciso castrar essa força visceral. E aí vamos diminuir testosterona, vamos diminuir alguns mecanismos que eles conseguiriam, assim, desbloquear qualquer coisa e vamos colocar ele dentro de um estereótipo. A mesma coisa com a mulher. Não, vocês não podem guiar. Vocês precisam estar abaixo de um padrão. Agora quando eu alcancei, só que nunca alcança. E aí vem a frustração, e aí, enfim. É uma energia diferente, né? Todo esse mecanismo sem fim, né, de compras compulsórias acontecem. E essa essência, esse corpo, começa a se esvair. Então, vamos voltar à origem. Que é simples. A gente vai ter que finalizar aqui, né? Hoje, infelizmente, vai ter que ser essa segunda parte vai ser uma parte mais curta, né? Porque elas têm um evento para ir, essa segunda gravação. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria que vocês pudessem passar uma mensagem final para as pessoas que estão desoriginalizadas. O que vocês diriam como uma grande mensagem, pelo menos um princípio para que elas consigam um caminho delas mesmas, em torno de si próprias? Léo, eu diria que o caminho é único, que o caminho é somente você que faz a partir da sua vontade de conhecer quem é você. Então é aquela ânsia que a pessoa tem, mas que saudade de um determinado lugar que ela não sabe nomear o que é esse lugar, mas dói aqui no peito. Então o caminho dessa originalidade, ela se faz no primeiro passo, então, onde a pessoa diz, eu quero me resgatar. Entendi. Perfeito. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para casa. Porque não é fora. De verdade, não é fora. Se você não encontrar dentro de você, você vai ser apenas mais um perdido em meio à multidão. Uma marionete. É uma marionete. Estão brincando com a tua cara. E a todo momento você está sendo estimulado para sair de você. Quer ser foda? Seja real. De verdade. Seja original. Sustente. Sustente a sua originalidade. Saiba de onde vem. Saiba a selvageria que tem aí dentro. E seja você. Porque a partir do momento, Léo, que você é real com você, a vida se encarrega de colocar a verdade. Vai se encaixando. Tudo se encaixa no lugar certo. Tudo. E aí você vê as sincronias da vida acontecendo. Você vai vendo. Ver hora igual não é... estou no caminho certo. Ver hora igual é... Ei, o que essa mensagem está passando para mim? Lembra dos arcanos? Tudo está conversando com você quando você está presente. Tudo conversa com você. Eu te garanto. Eu tenho um vídeo que uma vez o pessoal comentou, ele falou assim, cara, tu falou com a cigarra? Não falei com a cigarra. Eu apenas dei a ela o momento dela, quando eu estava no meu. E ela entendeu ali. Ela teve um momento e eu escutei ela parar. Era a minha hora de falar. A gente se conecta com tudo.
A vida vai se apresentando. As sincronias vão acontecendo e tudo é muito espontâneo. As pessoas estão perdendo esse lugar da espontaneidade. Exato. E acho que uma mensagem que a gente pode dizer é que esse caminho, ele não é nada complexo. Ele é, ao contrário de complexo, ele é altamente simples. Porque hoje é dito que, para eu me iluminar, eu acho inconscientemente que precisa ser algo extraordinário, mas na verdade a iluminação acontece no ordinário da vida, no corriqueiro, na sua rotina. Rotineiro. Então, é na simplicidade que a gente vai buscar 17. Estrela. Quem é você? Isso seria o que é conversar com a alma do mundo, né, digamos assim, né? Transitar pela alma do mundo. Assim. É permitir que a voz da alma converse com você, expressando no mundo. É você permitir que a voz de Deus seja manifestada através da tua presença. Deus se manifesta dessa forma, através da presença, do silêncio, de quem nós somos, do amor, da gratidão. Então eu agradeço a vocês dois, meus irmãos, por essa presença aqui. A gente que agradece. E por abrir para que a gente traga um pouco do que é realmente esse servir. A origem, ela precisa sair de dentro. E não é o nosso propósito, né, Surya? Não é o nosso propósito, é de propósito. Sabe? Entendi. É de propósito. Então, gratidão à coluna invisível, gratidão ao Linga e a Ione. Linga e E Ione. Ione, elementos sim. que fazem parte dessa dança cósmica que vocês podem e que vocês fazem de transbordar pra gente e pra tantas outras pessoas. Isso daqui não é um papo de Namastê Gratiluz, não, viu? É um papo de quem tem a plena consciência de que é a portadora da luz total. Não é imensa fuga. escuridão. Total. Nós somos os portadores da luz real, em meio às sombras, à escuridão. Nós estamos nas sombras e se você não iluminar, se você não tiver foco para se tornar um laser, eu sinto muito, mas vão passar por cima de você porque é uma manada. É uma manada de touros brabos. Se eu posso domar essa manada, é o que eu vou fazer. Eu não vou deixar passar por cima de mim. Então, volta para dentro. Volta para a origem, que é o caminho real. O caminho mesmo. Perfeito. Gratidão. E Rafa, suas considerações finais antes da gente finalizar aí. Pô, Léo, quero te agradecer por permitir que eu esteja presente aqui, na presença da Savani, da Surya. Foi sensacional, muito aprendizado aqui hoje, muita coisa que eu vejo nos episódios, eu fico pensando vários dias. São questionamentos que ficam, e aí já me expande a mente para outros questionamentos, para questionar mais ainda. Você é um questionador, você é Lúcifer. É a presença do questionamento mesmo. Mas por quê? Para trazer a verdade. Nós precisamos questionar, sim, mas principalmente aqui dentro. Exatamente. Você com você. Esse autoquestionamento, ele é constante para mim. E é o que eu quero trazer também, né? Então, obrigado, Léo. Tamo junto. Que isso. Tamo junto. Valeu por tudo. Obrigado, Surya. Obrigado. Eu já vou fazer também. Gratidão. Brilhe vossa luz. Valeu todo mundo que assistiu também. Pessoal, e antes de finalizar, eu gostaria, além de agradecer a presença de todos aqui, pedir para que você esteja chegando na audiência, não deixe o Coluna Invisível. Se inscreva no canal. É importante a sua presença aqui para que essa mensagem possa se fazer ser audível, visível para muitas outras pessoas. Então compartilhe o link da live, coloca no seu status, não somente se inscreva e nos abandone, não faça isso. A gente produz conteúdo para que você aprenda, para que você tenha acesso a pessoas maravilhosas como essas, que vêm aqui doar o seu tempo para levar um conteúdo de qualidade para vocês. E aqui a gente disponibiliza essa estrutura justamente para que vocês tenham essa mensagem. Então, uma forma de vocês nos agradecerem, por favor,
inscreva-se e compartilhe para que a gente possa fazer que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Posso falar uma coisa, Por Léo? favor. Ensinar o povo a fazer um pouco de magia. Perfeito. Né? Tudo na vida é uma troca. Deus, em manifestação, é o dinheiro. Deus, no todo, é a união. Isso daqui é uma manifestação de Deus em união. O mínimo para quem está assistindo é se inscrever no canal. Porque o que deveria ser feito realmente era pagar para receber isso. Não pelo dinheiro, mas pela troca. Existe uma história que eu gosto muito e é uma magia assim poderosíssima. Andem sempre com moedas, para que todas as vezes que vocês passem por lugares que tragam para você conhecimento, sabedoria, joga essa moeda como gratidão. É o mínimo. Aí eu te garanto que vai fazer acontecer. Diksha. Diksha. Perfeito. Não tem mais o... Façam isso. Façam isso. Depois chama a bruxa e fala assim, olha, bruxa, tu falou um negócio massa, né? Faça de uma forma pela reciprocidade também. Exatamente, né? é o mínimo, meu É o irmão. mínimo. Olha o tanto de conhecimento que esse canal passa. Exatamente. Tem muito conhecimento. Se você acessar a playlist, você que quer aprender mais, quer se desenvolver mais, pelo autoconhecimento em si. Mas não só por isso. Por uma expansão de si para o todo, entendeu? De dentro para fora, um esoterismo completo. Você tem inúmeras entrevistas nesse canal, e você tem 43, 44 entrevistas até o momento, você pode pegar lá do princípio religiões, filosofias, pessoas com metodologias, com muito conhecimento. Aquilo que não te serve, tudo bem, tranquilo, só agradece. Aquilo que te serve, pratica para ti, né? Para você, para tua vida. Coloque em prática e é uma forma de agradecimento essa troca. Faça essa mensagem também chegar a mais pessoas. Vai estar nos ajudando e vai estar ajudando você também. Isso é magia, é energia sexual, energia vital, é troca. Eu posso vender meu peixe? Claro, por favor, deve. Vamos tomar um chá. O Chá com a Bruxa é uma consulta online de 1 hora, base de 1h30, aonde você vai olhar. Nós vamos abrir um campo para você olhar. E aí, essa olhada vai te fazer entender alguns pontos. E aí, eu entro com o Espelho da Sombra, que não é mentoria, não é terapia. Vamos chamar de consultoria, uma consulta realmente. É um processo de integração e entendimento que você vai ter através desse campo emocional para trazer para o corpo, e a gente se complementa, né? Porque, tipo, eu falo para as minhas interagentes, eu falo assim, agora já mexeu? Súria. Entendi. Não tem. O nosso tá servir é super conectado. E aí, Súria, fala. Por favor, Súria. E aí entra o caminho para o bem viver, que também é uma jornada onde eu vou dar 50% para você e outros 50% é de sua responsabilidade. Até o momento em que eu tiro as rodinhas e você caminha sozinho. São 4 encontros que a gente vai fazer e esmiuçar a tua vida. Como rotina, maneiras que você olha a vida, o que você coloca para dentro, não só como comida, mas informação. Para que você tenha esse caminho, essa vida de bem viver. E aí depois, volta para as duas, voltando à origem. Aí a gente vai trabalhar de verdade. Aí você vai trabalhar o teu corpo de prazer, o teu corpo de manifestação, o teu corpo mágico. É uma iniciação. Nosso trabalho é uma iniciação real. Exatamente. Nós somos sacerdotisas, sim. E é por isso que a gente conversa com as sacerdotisas que estão dentro de vocês. É por isso que vocês já conhecem. Porque é um lugar de muita verdade. Antigamente, onde nós passávamos, era tão respeitado que se alguém estivesse sendo preso, era liberado. Porque a presença é isso. Onde uma sacerdotisa está, onde um sacerdote está, é um lugar sagrado. Então, o teu templo é o teu corpo. Começa daqui. Exato. Voltem para a origem de vocês. Perfeito. Gratidão a todos vocês. Gente, até o próximo Coluna Invisível e um beijo para todos. Beijo. Namastê. Gratidão, Lisa.